Olá, amigos e amigas internautas. Hoje eu trago para vocês a história bonita, romântica de um casal de cantores country que ficou eternizado não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. É a história de Johnny Cash e da sua querida, amada, eterna June Carter. Vamos à história então. Johnny Ray Cash nasceu em 1932 no estado de Arkansas. Desde muito pequeno se sentiu ligado à música. Ainda muito jovem, Cash começou a tocar violão e a compor, sendo a sua primeira inclinação a música gospel. June não foi a primeira mulher na vida de Johnny Cash. Ele casou com Vivian Liberto em 1954, com quem viria a ter 4 filhas. Foi em 1955 que ele alcançou seus primeiros grandes sucessos com Hey Porter e Cry Cry Cry. E ainda seguir-se-iam os grandes sucessos Folsom Prison Blues e I Walk the Line. É por essa época, portanto, que o nome de Johnny Cash começa a ser reconhecido e que o seu casamento com Vivian Liberto, que já não seguia pelas melhores vias, termina. A esse final de casamento não será alheia a dependência que se começava a criar em anfetaminas e barbitúricos, assim como uma certa tendência para um comportamento destrutivo. Dizia sobre ele próprio que às vezes ele era 2 pessoas. Johnny era o agradável e Cash causava problemas, que eles lutavam entre si. Contudo, esse comportamento destrutivo em nada afetava a sua criatividade, tendo continuado a criar grandes sucessos. Johnny Carter nasceu no dia 21 de junho de 1929. Nasceu no seio de uma família de músicos que cultivavam a música country desde sempre. Ainda jovem, já ela cantava, junto com a sua mãe e irmã, numa banda intitulada Mother Maybelle and the Carter Sisters. Para além disso, começou cedo uma carreira de atriz, tendo participado em vários programas, filmes e séries. Johnny Cash não foi o seu primeiro, mas terá sido o seu último amor. Antes de Johnny, casou com Carl Smith, de quem teve uma filha, num casamento que durou apenas 4 anos. Mais tarde, casaria com Edwin Nix, de quem teve também uma filha. 9 anos depois, estava separada. A primeira vez que June ouviu falar de Cash foi através do próprio Elvis Presley. Estavam em pleno auge do country e do rock and roll e todos eles eram contemporâneos. Conheceram-se no meio de uma turnê em 1956, quando Johnny se apresentava em Nashville. Cash ter-lhe-ia dito que sempre a quisera conhecer. June já era famosa desde o tempo em que cantava com a mãe e com a irmã. Ela teria respondido a Cash que tinha a sensação que se conheciam desde sempre. Foi um encontro que estava predestinado a tornar-se uma das grandes histórias de amor do século XX, ainda que não tenham sido mais do que amigos durante muito tempo. Durante os anos 60, começaram a fazer turnê juntos. Era ela quem cantava os duetos com ele, ajudava nos coros e fazia de entertainer. June era excelente companhia para Johnny, uma vez que ela era muito divertida e ele sempre foi um tanto quanto depressivo. If we live in a cottage, you will feel like it's a castle by the royal way you're treated and the attention shown to you. Oh, I'll be there beside you if you need a crying shoulder. Yes, and I'll be there to listen
when you need to talk to me. Tanto Johnny como June eram ainda casados nessa época. June nas segundas núpcias. Ela não se teria apaixonado tão depressa por Johnny como ele por ela, mas a verdade é que ambos estavam cientes que entre eles existiam faíscas difíceis de controlar. Johnny estava louco por June, ainda que se mantivesse casado com Viviane. Tornaram-se amigos que colaboravam profissionalmente e, apesar das investidas de Nash, June afastava a ideia de serem amantes, uma vez que respeitava o casamento dele. Cimentaram, nessa época, uma fortíssima amizade apoiada nas suas visões sobre a música, que eram muito similares. Os anos 60 foram tempos conturbados para Johnny. Cada vez mais ele se afundava na sua adicção por drogas e álcool. O seu primeiro casamento estava a desabar, fruto das suas ausências, infidelidades e adições. E ele era conhecido por cancelar ou simplesmente faltar a concertos. Toda essa situação começou a tornar-se insustentável, mas já nessa época, June se mostrava sempre ao lado de Johnny, nem que fosse para chamar a atenção pelo seu comportamento, ainda que ela própria lutasse contra as suas próprias adições. Ainda assim, os anos 60 foram os anos em que se apaixonaram e se tornaram amantes, embora levassem tempo a admiti-lo. Cada um viveu muitas coisas, trabalharam muitas vezes juntos, viveram muitos momentos conturbados. A sintonia era inegável. A amizade, com mais algum sentimento envolvido, era muito forte. Havia uma chama entre os dois que ardia com força e que nunca se apagou. Tudo isso iria desembocar mais tarde num casamento que iria durar 35 anos e que só teria o seu fim com a morte de June. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real.